pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao Surface Class, o canal de modelagem digital. Eu sou Marcelo Spinetti, gerente de design automotivo e de modelagem 3D. Eu espero que vocês curtam as entrevistas que eu estou repostando. É uma série que eu fiz no Instagram com vários profissionais de design brasileiros que trabalham aqui no Brasil ou no exterior. E trago conhecimento para aqueles que querem transformar a sua carreira, aprender um pouco mais sobre design automotivo, modelagem 3D, engenharia automotiva. Então fiquem ligados nas entrevistas, eu vou publicar uma série aqui para que vocês possam acompanhar desde a primeira entrevista. Então se você pegou um vídeo pela metade, clica lá, eu vou deixar um card aqui para vocês e aí vocês podem acessar todos os vídeos de uma vez. E aí você vai assistindo pouco a pouco, enquanto você trabalha ou está no transporte, você pode acompanhar as entrevistas, tá bom? Se você é novo no canal, clica lá para se inscrever, ajude a gente a aumentar a nossa audiência, clique no sininho para ter mais novidades quando eu publicar mais vídeos e também curta os vídeos. Isso ajuda a propagar os vídeos na nossa audiência e faz o vídeo chegar a mais pessoas. A gente melhora cada vez mais as nossas publicações, tá bom? Se você tiver alguma dúvida ou algum comentário ou sugestão, coloca nos comentários do vídeo. E eu vou respondendo a vocês e a gente vai aprimorando o canal. Você me ajuda a aprimorar o canal e assim ajuda a melhorar a carreira de todos vocês, tá bom? Então tenham um bom proveito, curtam a entrevista e até logo. Boa noite. Aí, chegando mais um. Chegou nosso convidado. Falta entrar o Arthur. O Arthur eu preciso entrar para falar mal do Arthur. Lógico, né? Semana passada cadê o frio? Tá frio aí? Tá aí, ó. Chegou o frio que ele falou. Pior que chegou mesmo. Não é? Pois é. E aí, tudo tranquilo aí, Trovati? Estamos ainda na correria. Ficando quase louco, mas vamos lá. Tá Deixa eu certo. só dar uma organizada aqui, porque tem que fazer todo um setup maluco, né? Pra fazer a live bem feita. É isso aí. Desconhecer seu estúdio aí, viu? Precisa, velho. Aqui tá bem bacana agora. Eu estruturei de um jeito que é para poder fazer os produtos digitais, né? E então, logo vai ter um monte de novidade aqui. Tá vendo ali atrás onde tá aquela geladeira? Tô vendo lá. Vai ter uma Buell ali. Ah, você vai fazer aquela obra de arte que você falou? Vou. Já consegui o esquema todo direitinho. Vai ficar aqui no estúdio a moto. Legal. Muito bom. Ah, cara, não tem mais coragem de andar com aquela moto. De andar com ela. É assim. Se dá alguma merda, cai alguma coisa e peça, como é que faz? Virou relíquia, né? Virou Tem que relíquia. guardar. Então, a minha agora eu vou botar aqui, fica mais legal. A galera vai olhar no estúdio e falar, caraca, tem uma moto no estúdio, que louco. Pois é, vai ficar bem show. Quero ver eu subir ela no quarto andar aqui pelo elevador, mas beleza. Vai ter que trazer peça por peça, né? Meu, vai ter que desmontar a roda. Desmonta e coloca aí. Cara, teve um caso muito engraçado falando disso, né? Os causos do design. Teve uma vez que eu fui para uma cidade, acho que foi aqui no interior de São Paulo até, acho que foi em Sorocaba, velho. A gente foi fazer uma clínica da CG Titan e, cara, quando a gente chegou no hotel, a sala que eles tinham reservado pra gente era tipo no primeiro, acho que no primeiro ou segundo andar. Uhum. Aí a gente falou, pô, mas a gente trouxe as motos, precisa subir as motos, né? Aí os caras, não pode subir no elevador, não pode. Que rolo. Tivemos que subir as motos na escada. Pilotando? Não, quase. Cara, tinha uns 4 marmanjos para segurar uma CG Titan. Agora imagina, e uma CG pesa 120, 130 quilos. Essa daqui pesa 180. Não tem como segurar, né? Esse é o problema. Não tem, cara, é muito ruim a posição. Eu já tô pensando como é que eu vou fazer para deixar a moto em pé, sei lá, fazer qualquer coisa louca aí.
Mas Show. isso eu vou fazer. Vai ser louco. Maravilha, vai ficar legal. Acho que a gente já está com um Show. número legal aí, já podemos começar a nossa live com a Sketch It. Isso, já tá cheio de aluno irresponsável que deveria estar fazendo lição de casa, mas não tá. Até minha Não irmã tá, acabou de né? entrar agora. Vamos Bora lá. lá. Pessoal, bem-vindo à nossa live da Surface Class. Hoje eu trouxe mais um designer para bater um papo com a gente, um cara importante aí no mercado automotivo. É o Leandro Trovati. Eu vou falar um pouquinho dele aqui, a trajetória dele, e ele vai contar um pouco dele para a gente aqui. Vamos lá. Peguei lá nos seus arquivos, hein, Leandro? Vamos ver. Bora lá. Foi trainee na Domus Design em 99, é isso? 98, 99. Isso. De lá você voou para o Japão para trabalhar na Honda. Carro ou automóveis? Ou motocicletas? Moto. Na Honda Moto. foram 6 anos desenhando moto. De lá você voltou para o Brasil na Honda ainda. Depois foi Senior Designer na GM. Senior Isso. Creative Designer, né, na GM. Depois Senior Creative Designer na PSA. E aí Isso. você fundou a Sketch It e é instrutor na Sketch It e está hoje aí treinando um monte de gente no mercado, aprendendo como fazer sketch e com uma plataforma digital aí, certo? Que você tem um treinamento Isso. digital. Joia. Exatamente. Cara, conta um pouco pra gente como que começou a sua carreira e como que foi essa trajetória para o pessoal entender de onde você veio até você chegar aí, ou qual foi sua aspiração Tá. e inspiração. Então, quando eu era mais moleque, assim, eu sempre gostei muito de desenhar, eu desenho desde os 4 anos de idade. E por volta dos meus 15, 16 anos, quando eu estava já pensando em ver o que eu queria para a faculdade, eu tava mais focado em arquitetura porque era o que mais tinha a ver com desenho, assim, né? Eu tinha um vizinho que ele era engenheiro automotivo na Mitsubishi. Aham. E aí eu bati um papo uma vez com ele me mostrou umas revistas tipo Car Styling, Auto Design, eu falei, puta, é isso que eu quero fazer, né? Algumas revistas de design de produto também, aí foi aí que eu vi que tinha, o curso que eu tinha que fazer era de design de produto, de desenho industrial. E aí fiz a FAAP, em 99 eu tive essa oportunidade com o professor da faculdade mesmo, Fábio Righetto. Cara, que pra mim é um dos melhores designers que eu conheço, assim. Cara, sentar com ele, conversar de projeto, de como você tem que construir um projeto, sabe? Conceituar. Acho que foi o meu grande mentor, assim. Foi com quem eu realmente aprendi a fazer design e foi com ele. Legal. E eu levei isso muito pela minha vida toda. E é engraçado que quando eu era um pouco mais novo ainda, voltando, lá pelos meus 12, 13 anos de idade, eu gostava muito de moto, mas muito, Tá. muito mesmo. E o que eu fazia, cara? Eu pegava papel vegetal, colocava em cima assim das propagandas de moto, tipo CBR 450, que era louco por aquela moto. Eu fazia o contorno da moto e ficava pintando, mudando de cor. Mal sabia eu que praticamente 10 anos depois é o que eu viria fazer na minha vida. Né? Acho que todos nós começamos assim, né? Você pega uma referência, Cara, uma revista, vai traçando, é o básico do básico isso daí, né? Ali meio que vai mostrando o caminho que você vai seguir na vida, né? São os primeiros insights que eu acho, assim. São os primeiros sinais que você recebe. E aí depois... foi parar na Honda. Então, aí depois da Domus, eu fiz 1 ano e meio de estágio lá. Depois eu saí, fiquei uns 3 meses desempregado, só que eu vivia indo na faculdade, né? Ou fazer um workshop, alguma coisa assim, visitar professor e tudo mais. Eu gostava de lá. E aí a coordenadora veio para mim e falou que tinha uma vaga na Honda para fazer design gráfico, não era nem produto ainda. Eu falei, bora, vamos fazer, né? Vamos lá. Aí fiz tudo, prestei os exames deles e acabei passando. E no ano de 2001, 2002, até 2003, cara, provei muito coreografismo, assim. Era muita coisa mesmo, cara. O primeiro grafismo da Twister, da Honda CBX 250 Twister, foi meu. Foi o primeiro projeto que eu provei lá dentro de design, assim, de gráfico. Show. Foi o logo da Twister. Qual que era a tecnologia que você usava pincel? Cara, assim,
Muita gente não sabe, mas eu fui o designer responsável pela CB300 e pela CG150. Essa renovação que teve dela sair do farolzinho redondo para aquele farol Jaspion. Eu não tenho culpa do tamanho da cabeça daquela moto, mas beleza. A gente sabe que critério de engenharia, quando vem para quebrar mesmo. Vem para estragar, né? Vem para estragar. E ali era justamente o tamanho do farol e a distância que tinha que ter do pisca. Como a gente fez o pisca integrado, ficou daquele tamanho. Depois eles melhoraram, né? E agora, graças a Deus, as motos estão voltando com esse estilo meio retro naked. Cara, tá sensacional agora. As CBs estão ficando lindas. Sou suspeito para falar, mas vamos lá. Não, acho lindo. Então, e assim, nessa época, na Honda, é que o rendering começou a tomar uma importância muito grande para mim. Tá. Por quê? Porque quando a gente fazia as motos, a Honda ela é muito certinha, assim, vamos dizer assim, em relação ao que é a indústria automotiva, com o seu processo de design. Pelo menos na época que eu trabalhava, né? Hoje eu não posso dizer como é que é, porque eu não tenho mais essa experiência. Então eu vou falar da época que eu trabalhava lá. A gente fazia os sketches, os ideations primeiro, tudo bem solto, tudo bem... foda-se traço e tudo mais. Mas conforme ia lapidando, né, você abria um leque de opções, fazia ideation, aí fechava num grupo de 4, 5 ideias loucas. Apresentava aquilo numa clínica, desde o modelo mais basicão até o modelo mais futurista. E tentava achar qual que era a tendência para o usuário. Aí dentro daquilo a gente começava a trabalhar uns sketches mais elaborados. Mas tudo isso era sketch manual. Era tudo render manual. Tudo na mão. Tudo manual. O contato que eu tinha com o computador na época era só o Illustrator para fazer o grafismo das motos, mas não para fazer uma ilustração de moto. E foi até engraçado, assim, porque o projeto da CB300, eu fiz o sketch aqui no Brasil, aprovei a moto. Aí quando eu cheguei no Japão, tinha que dar continuidade naquilo. Mas antes, quando eu tinha fechado esse sketch aqui no Brasil, foi uma fase de transição, que a gente começou a ter os tablets no estúdio, né, com ProCintiq e tudo mais, e tinha que justificar o custo daquilo. E aí eu comecei a fazer uns renderings também digitais. Cara, não era assim o mesmo nível que eu alcançava na mão, mas estava indo bem. E aí quando eu fiz um puta rendering legal, cara, eu demorei uma semana e pouco para fazer uma moto na perspectiva com o Photoshop. Aí quando chegou no Japão, o diretor de design mandou o feedback dizendo assim, olha, o teu sketch tá muito bonito tal, mas ele tá sem alma. A gente sente assim, se você consegue fazer isso no computador, você também consegue fazer na mão. Eu falei, puta merda, fudeu, né? Mas vamos lá. Então, foi o desafio que ele lançou. Eu falei, não, beleza, já que é para fazer na mão, então vamos fazer na mão. Porque a Honda tinha muito essa cultura de fazer o sketch manual, o rendering manual. E, cara, até hoje eu não conheço um lugar dos quais eu já passei, de tudo que eu já vi, que tenha... Os top designers tinham aquela qualidade de rendering com marcador, cara. Era um negócio, assim, absurdo. E foi com esses caras que eu aprendi a fazer rendering manual. E lá no Japão eu tive muita experiência, assim, muita dica. Cara, pode acompanhar com todos eles lá? Com todos eles. Cara, eu sentava numa mesa assim, que do meu lado tava o diretor que criou a moto do Valentino Rossi, o outro criou as motos Concept, o outro criou quase toda a família da CBR. Cara, era, assim, fantástico. E os caras elogiando o meu trabalho. E aquilo foi muito bom, cara. Eu queria ter tido uma oportunidade maior lá dentro, mas acabou não rolando. E por não rolar essa oportunidade é que eu dei espaço para ir para a GM, entendeu? Falei, bom, se aqui não vai acontecer em outro lugar. E foi muito legal. Aí eu fui para a GM e, cara, aí foi um baque. Porque eu estava acostumado a desenhar a moto, que é um produto que você usa a representação... 90% é na vista lateral, é no side view. E sketch manual, rendering manual, né? Cara, eu cheguei na GM, era tudo digital, eu tava entrando para fazer interior, que eu nunca tinha desenhado na vida. É um desafio completamente novo. Puta, é começar do zero. É assim, zerou a vida, vamos começar de novo a partir daquele momento, entendeu? E aí eu fui aprendendo. Cara, camelei
demais, assim, até conseguir fazer os primeiros renderings legais. Você vê, eu tava, assim, com 6 anos de experiência, numa coisa completamente diferente do que os outros amigos meus estavam 6 anos já fazendo aquilo. Então, assim, eu tive que, tentar resumir 6 anos de defasagem em 2 ou 3. Em 2 ou 3, né? Puta. Em 2 é complicado, ou 3. né? E ali, É difícil, cara. E no design sempre tem a competitividade do tema, né? Todo mundo trabalha num tema para ser aprovado e tem aquela... No final, você sempre acaba juntando... Você tem um conjunto onde todos participam, mas o início ali no ideation, você está sempre criando e competindo para ver quem vai levar o principal tema Sim. do carro. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, o tempo todo isso. Ah. Então foi bem difícil essa fase. Cara, eu olhava o Arthur desenhando, olhava o Galdino desenhando, olhava o Guarinon desenhando e falei, velho, como é que eu vou desenhar esses caras? Mas fui conseguindo. Desenvolveu até que você criou a sua técnica e a sua escola, né? Sketch. Sim, sim. E foi mais ou menos assim, deixa eu ver, eu entrei em 2007 na GM. 2 anos depois, eu fundei a Sketch. O Arthur entrou comigo nessa época, a gente meio que fundou junto a Sketch e levou durante 5, 6 anos juntos. E, cara, eu acho que onde eu mais evoluí foi na época que eu desenvolvi a Sketch. Tá. Porque eu tinha que passar os meus conhecimentos e mesmo assim desenvolver alguma maneira de facilitar aquele processo para os alunos. Tá. Então, no final das contas, o processo que eu tentava facilitar para eles, eu estava desenvolvendo para mim também. Aham. E aí, eu fui para os Estados Unidos, tudo mais. Foi um período que eu fechei a Sketch. E quando eu voltei para o Brasil, eu retomei. Foi a época que eu estava na PSA. Na PSA, né? Inclusive foi quando a gente se conheceu. A gente se conheceu trabalhando Foi quando na a gente PSA. se conheceu. Isso. Foi quando a gente se conheceu lá na PSA. E aí eu quis introduzir mais os cursos digitais, porque até então a gente fazia esporádico. Tudo que eu fazia no Sketch era Sketch manual e Sketch e rendering com marker. Mas a gente sabe que hoje em dia, na indústria automotiva, cara, praticamente não se usa mais o Sketch com marker para projeto final. A gente já viu isso, a gente sabe como é que é. Até tentei várias vezes usar as mesmas técnicas que eu usava na Honda, na GM, mas assim, era um desenho artístico, bonito e nada mais, entendeu? Lá tinha que ser, rendering digital, foto e tudo mais, assim, eles tinham os famosos Golden Files, que eram assim, os sketches mais finalizados possíveis, em que era nível de você postar um carro no Netcar Show. Tá. E ele parecia o carro mesmo, não uma carro proposta real, né? de design. Exatamente. Exato. Então eu fui me especializando mais nisso, mesmo porque as imagens de clínica que a gente fazia na GM também eram fotorrealistas. Então eu fui aprendendo muita coisa, cara. Estava dando uma olhada aqui no seu portfólio da Behance, aqui tem muita coisa, né, cara, sobre isso. Tem muito sketch bem acabado aqui, top, do conceito até o mais refinado, até o produto mesmo realista, né? É muito legal. Tem um que não tá aí, que foi o último. Tem um que foi o último um dos últimos que eu fiz, assim, que não tá no Behance, eu vou colocar logo mais. Foi um trabalho que eu fiz para a Idiada, para o Weltmeister, em parceria com a Idiada e a Sdera. Tá. E esse projeto ele foi bem legal, só que assim, cara, era um nível de rendering retardado. Top. Top mesmo. Então foi assim, naquela época da PSA, eu comecei a desenvolver mais as técnicas para o rendering digital. E, cara, eu não podia ter uma técnica que o aluno chegasse aqui 9 horas da manhã no sábado e me visse desenhar durante 4, 5 horas. Certo. Eu não podia levar todo rápida, esse tempo. Né? Tinha que ser uma coisa rápida. Então eu fui evoluindo. No começo eu tinha aquele hábito que todo mundo tem de fazer, 1 bilhão de layers no Photoshop, você olha assim, você não sabe nem o que tá. Você faz um rabisco, abre novo layer, rabisco, abre novo layer, rabisco. Falei, cara, isso não dá. E aí eu olhava o Galdino desenhando do meu lado, ele usava o Photoshop como se fosse um canvas, uma tela mesmo. Então ele tinha só o background e um layer. E fazia as coisas ali, depois juntava, fazia outro layer, e eu comecei a criar esse hábito. Só que aí quando eu fazia isso aqui com os alunos, eu fazia 5, 6 layers, pumba, achatava tudo. Achatava Dava isso. desespero na molecada.
Aí os caras falam, ai meu, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, cara, desse jeito eu não estou trazendo confiança para eles. Então foi aí que eu comecei a evoluir um pouco mais e eu desenvolvi o que é hoje o Três Pilares do Rendering, que é Esse uma desafio técnica... esse desafio que eles tinham quando faziam aula com você era em função, era uma mescla da técnica do render em si versus a habilidade com o software. Essa era a mescla, a Mais ou dificuldade menos. deles? Mais ou menos, porque eles olhavam tudo aquilo e falavam, ah, beleza, vendo o Leandro desenhar, parece fácil, mas na hora que eu for fazer, eu me perco com os paths, eu me perco com os layers, eu não sei onde colocar luz e sombra e tal. Então foi em cima desses pontos mais, né, eu fui cutucando a ferida deles. E foi aí que eu fui desenvolvendo os Três Pilares do Rendering, que é baseado em teorias de luz e sombra, de como você ambientar o veículo, de como você trabalhar a iluminação de estúdio e tudo mais para dar volumetria, o gerenciamento dos layers. Então, ao invés de criar layer 1, layer 2 sem função nenhuma, cada layer que eu crio ele tem uma função. Então, um vai ser meu embody, o outro eu vou cuidar para as sombras, outro eu vou cuidar para as luzes, outro para os features, outro para os detalhes. Acabou. Uma sequência de 9 layers. Bem separado. Uma sequência de 9 layers que eu sei o step by step. É tipo um roteiro. Eu transformei os layers em roteiro. Então eu olho aquilo lá e falo, pô, beleza, preenchi o main body. Qual que é o próximo agora? Ah, é o Form Shadow. Tá, então agora o que eu vou fazer no Form Shadow? Eu sei que no Form Shadow eu vou colocar só as sombras principais do carro. Ah, legal. Aí eu vou para o Core Shadow. O que eu vou fazer no Core Shadow? Eu tenho que detalhar mais essas sombras. Eu tenho que dar mais profundidade. Beleza, terminei isso, aí eu vou para o próximo. Agora eu vou para uma iluminação. Ah, eu tenho que dar primeiro a iluminação geral. Depois eu vou colocar a iluminação com reflexo e por aí vai. Então, um processo que eu demorava 6, 7 horas, caiu para 1 hora e meia. Hoje eu consigo fazer em menos de 1 hora, porque eu às vezes, quando dou as lives aqui no Instagram, é o período que leva, assim. É o período tem que que leva terminar em você 50 minutos. Tem que mostrar naquele tempo, né? O conjunto completo naquele tempo. E agora, eu entendo que todo esse trabalho, né, toda essa técnica que você ensina para o profissional que está começando agora, ele tem que representar a ideia dele, né? O sketch significa representar a sua ideia para uma pessoa que vai ler aquilo entender exatamente a forma do produto que você está criando. Por isso a necessidade da sombra no lugar certo, da luz no lugar certo, né, de ter os traços bem definidos, né? E qual que é a função, como que você identificaria a função principal do sketch nas suas palavras, né? O que você, como você explicaria para um leigo a função principal do sketch para transmitir a ideia? Cara, eu acho que assim, o sketch, tanto o sketch e o rendering, eles são os meios que o designer tem para comunicar a ideia dele, o que ele tem em mente. E muitas vezes, e por que você tem um determinado ponto em que ele precisa ser, que ele passa de sketch para rendering? Porque o sketch, ele pode ser um desenho sujo, ele pode ser, cara, um monte de rabisco, ele pode ser um desenho só com um pouquinho de marker e tal, mas são coisas que um leigo não entende, entendeu? Então, quando você vai para o rendering, você transforma isso em algo mais maduro. É como se fosse o... Eu poderia dizer assim que o rendering, na verdade, ele acaba se tornando o manual de instrução para o modelador, é um manual de instrução para o cara de marketing que vai olhar aquele produto e visualizar, é a maneira como você vai vender o carro para um presidente de uma empresa, entendeu? Certo. E se você coloca highlights ou você coloca detalhes que você fala, pô, isso aqui é um reflexo legal, a pessoa não entende ver aquilo como uma feature, você fala, ah, mas isso aqui, cara, esse detalhe que você colocou no carro tá torto. Você fala, cara, não, isso não tá torto, isso é o reflexo de uma árvore. Só que na sua mente aquilo é um reflexo de uma árvore. Para quem está vendo, exatamente. E tem assim, que ser um carro limpo, mesmo né? Uma imagem limpa. Tem que ser um carro limpo. E mesmo na Honda, cara, quando a gente fazia os sketches finais, antes de ir para o Clay, a gente tinha o final rendering, vamos dizer assim, o final sketch, que era um sketch que era feito completamente em cima de um package que já estava aprovado da engenharia, nem a engenharia ia mexer mais naquilo, já estava congelado, e a gente fazia esse final sketch. O package, para quem não conhece, para quem é leigo, o package aprovado é posição de motor, distância entre eixos,
a altura, a posição do motorista, né? Então você tem Tudo. toda uma limitação É um desenho técnico. definida, exato, um desenho técnico, uma limitação definida, onde o seu desenho, a sua proposta do veículo vai estar fazendo todo esse outline e preenchendo, certo? Exato. Então, era em cima disso que a gente fazia. Eu pegava todo aquele package e fazia o sketch final da moto. Cara, até o raiozinho, se você colocasse diferente, você fala, pô, era para ser um raio maior e você fez um raio progressivo, cara, o que o modelador vai interpretar é que ali tem um raio progressivo. Raio progressivo, né? Tanto que na GM, às vezes eu fazia alguns sketches, cara, eu botava uns highlights muito louco. Quando chegava no Clay, o modelador olhava assim, pô, Léo, eu fiz aqui o highlight que você fez, mostrou no sketch, mas ficou meio estranho. Cara, você olhava assim, o highlight estava igualzinho. Igual. Só que você falava, puta, isso fica bonito no desenho, não fica na legal vida no real carro. não funciona, entendeu? Então tem que ter muito cuidado nessa hora. Eu digo assim que o rendering, ele tem que ser o mais simples possível. Ele tem que traduzir a forma, entendeu? Uma coisa é você fazer um rendering show para você postar em rede social, ou fazer uma propaganda de marketing do produto, e outra coisa é o rendering que você vai colocar dentro do estúdio. Aí entra num ponto que eu estava pensando aqui agora, que era a respeito de você transmitir. Uma coisa é você transmitir a ideia para quem está vendo, seja para aprovação com o presidente da empresa, ou com o corpo diretivo, ou para mostrar para os profissionais que estão envolvidos ali, para entender o que é o projeto, mas tem o principal, que é o que você citou agora, o modelador. Tanto o modelador de Clay quanto o modelador 3D, que é o que é voltado para o canal aqui, que a gente sempre está tentando aprimorar a percepção do modelador 3D para criar cada vez mais algo próximo do design e mais distante do que é uma forma básica de engenharia. Então, você imagina que a gente está falando agora para um cara que vai pegar um sketch, na cabeça dele ele tem sempre o package, né, o carro todo quadradinho com as limitações, e agora ele precisa interpretar o seu sketch, né? Qual a importância, como que você coloca nas suas palavras a importância desta interpretação, né? Tanto a transmissão da ideia quanto a leitura do modelador. O que teria que ser considerado, né? O que é importante nesse momento? Cara, quando eu fazia os sketches assim para modelador, tanto Elias quanto Clay, muitas vezes eu tinha aquele sketch que era mais show no estúdio, né? Para que na hora que o diretor passasse para mostrar para algum outro diretor de engenharia, marketing ou pro presidente, o cara olhar e falar, cara, que desenho tesão e tal. Mas tinha um desenho que era específico que eu fazia pro modelador, que era luz e sombra, vamos dizer assim, eu fazia o carro só nos volumes, mas ele fosco. Tá. Entendeu? É como se eu colocasse no Elias o Ambient Occlusion só, vamos dizer assim. Fazia o carro monotom mesmo, só tons de cinza. Todo cinza. Todo cinza e com a transição de luz e sombra suave, aonde tinha que ter uma superfície com uma passagem mais suave, e bem marcada, aonde eu tinha aquelas crispy lines, aquelas linhas bem definidas. Mas sem ficar colocando aqueles highlights super realistas, malucos, sem ficar botando reflexo de ambiente, ou até mesmo o próprio reflexo, que é normal de uma superfície brilhante. Certo. Às vezes eu colocava o carro praticamente fosco, que era para o modelador entender, ó, aqui tem uma curvatura. É um rendering bem mais técnico, entendeu? Nesse momento você também começa a colocar detalhes lineares, né? Eu falo lineares como seções, mostrando o volume. Isso é aceitável? Não? Como que você coloca isso para os seus alunos para demonstrar para o modelador? Para um rendering mais técnico, vou dizer assim, vou chamar de um rendering técnico, que é justamente para você dar um release para modelador, tanto de Elias quanto de Clay. Cara, é o mais simples possível. Você colocar esse volume com uma cor fosca e só umas linhazinhas mesmo, só as seções principais. Uma silhueta ali. Uma silhueta e tudo mais. Marca um pouco mais a silhueta, marca um pouco mais as linhas que são principais. Não é para fazer aquele sketch ultra realista. Aí é rendering técnico, entendeu? É outra pegada que a gente usa. Se você chegou até aqui, aproveita para clicar no sininho para ter novas notificações. Curta o vídeo se você ainda não curtiu e deixe um comentário. Me fala se você está gostando, como que anda as entrevistas, se você quer ver alguém diferente aqui, alguma entrevista que faltou. E aí a gente vai melhorando as nossas publicações, ok?
E você vê, na experiência que você já teve, sentando com o modelador, explicando, como que você explicaria, a ideia aqui agora é mostrar o ponto de vista do profissional, né? O ponto de vista do designer e o ponto de vista do modelador, né? Como que você, tendo trabalhado nessa área, experienciado vários profissionais, tanto trabalhado ao lado de designers, onde você teve a experiência de ver cada um interpretando o seu próprio sketch, explicando para um modelador, você mesmo e também os profissionais de modelação, que recebiam a informação sua e dos seus parceiros, dos seus colegas de trabalho, e interpretavam isso. Eu sei que há uma certa dificuldade. Como que você explica o ponto de vista de um designer para esses profissionais, para que possam interpretar o seu sketch? Como que é a linguagem disso, verbal e no sketch, né? Como que você transmite isso? Cara, eu tento ser mais, vamos dizer assim, racional na hora de fazer esse tipo de desenho. Porque eu sei qual que é a dificuldade que tem do outro lado de interpretar. Então, e muitas vezes vamos dizer assim, a maioria das vezes você tem um modelador do seu lado ali, você pode sentar na mesa com ele, às vezes pegar um próprio papel e caneta e rabiscar junto a ideia, entendeu? Muitas vezes aprimorar isso, né? Várias vezes a gente já fez isso. Mas tem outras situações em que você, por exemplo, você está aqui no Brasil, mas o estúdio que está responsável pela modelagem do veículo está na Índia. E você fala, cara, puta, tem que fazer um negócio mais simples possível para os caras interpretarem. Já aconteceu, inclusive, deu mesmo lá nos Estados Unidos, ter que pegar um render e uma proposta de outro cara e orientar um modelador de clay para fazer aquele modelo, entendeu? Assim, a sorte naquela época é que o modelo, o render estava muito bem feito. Então, estava até fácil de traduzir as formas assim, do ponto de vista de design. Há muita dificuldade. Para passar isso para o modelador. Hoje você vê muita dificuldade do profissional de modelação em interpretar o sketch. Eu pergunto porque eu já trabalho há muito tempo nessa área, eu já tive minhas dificuldades, fui interpretando e aprendendo, e hoje a maior parte dos profissionais que tem um longo tempo de casa, fica mais simples de interpretar. A gente usa alguns métodos na modelação também para poder interpretar e colocar o volume na modelação, né? Agora, você vê muita dificuldade para os seus novos alunos, modeladores 3D que estão aprendendo sketch, ou mesmo os alunos que te dão um feedback. Poxa, estou testando essa técnica com um modelador ou para modelar e estou tendo tal dificuldade. Hoje você vivencia isso? Sim, porque o estudante, quando ele começa, ele é muito criativo, assim, ele quer desenhar. Só que ele ainda não tem a visão espacial daquilo que ele está fazendo. Então ele acha que, botar um monte de linha é o que funciona, é o que resolve. Eu quero botar minha ideia maluca para funcionar. Só que eu vi muito isso acontecer, por exemplo, na GM. Eu olhava os caras os mais novos fazendo um sketch maravilhoso. Só que quando você olhava aquilo lá, você falava assim, tá, eu quero ver ele botar isso no clay agora. Cara, e aí o carro mudava 5, 6 vezes, porque ele não conseguia traduzir a forma, ele não conseguia nem passar para o modelador o que ele tinha na cabeça. Às vezes o modelador ficava irritado e falava, cara, eu não sei o que esse cara tem na cabeça, o que ele quer fazer, ele não sabe me passar. Mas a dificuldade era maior ele expressar ou o modelador entender? Cara, eu acho que era, no final das contas, era ele se expressar e, por consequência, o modelador não entendia. Tá, entendi. Então, A parte cara, mesmo da transmissão assim, da ideia, né, e não da recepção. É a transmissão da ideia. Eu acredito muito assim, cara, se o modelador não está conseguindo fazer aquilo, reveja o seu lado, sabe? O designer precisa rever o lado dele e falar, cara, o que eu estou fazendo que o cara não está conseguindo entender aqui? Então, tem isso também. Hoje, os cursos que você faz, você tem mais, seus clientes são mais designers que estão se aprimorando, ou iniciantes, né, estudantes de design estão se aprimorando em sketch, ou você tem muitos profissionais que já trabalham na área, em outras áreas, aliás, trabalham com modelação 3D, ou trabalham em outras áreas, querem mudar e vão aprendendo um pouco de sketch contigo. Como que é o mix disso daí? Qual que é a porcentagem? Cara, é assim, uns 10% essa galera. É bem pouca.
E ó, o Arthur já está colocando a culpa no A culpa do modelador. modelador. E a culpa é do Maldonado sempre. Então, eu vejo assim, tem algumas pessoas que querem mudar de área, mas assim, são pessoas que já estão há mais de 10 anos na área, queriam ser designers e não tiveram oportunidade ou escolheram outra coisa. Eu vejo muito engenheiro fazendo isso. Tá. E aí eu falo, beleza, mas aí você vê que é o lado um pouco mais de entusiasta, é um cara que não vai mudar, vai fazer esse switch para o design, entendeu? Uhum. Mas o grande core ainda é estudante de 18 até 25, 26 anos de idade, que está aprendendo ou que já está dentro e começando a aprimorar um pouco mais. A maioria ainda não entrou na montadora. Acho que 70% do meu core são Ainda não estudantes que tá na ainda não mont- entraram, Tá. não estão na montadora. Aí tem mais É, uns 20% que já estão e querem aprimorar, Aham. e tem os 10% que são entusiastas. Mas assim, esses 20% às vezes também são montadoras que vêm me procurar para querer fazer curso, entendeu? Mas é restrito Até... à montadora ou você tem, o seu curso é irrestrito, é para qualquer produto? Não, é irrestrito para qualquer produto. Olha. Hoje você pode fazer design automotivo, pode fazer moto, pode fazer design de produto usando tudo a mesma técnica. Mas hoje Tá. tem empresas que vêm até mim para fazer orçamento e pedir para treinar os funcionários deles também. Oh, legal, isso é muito bom. Uma iniciativa corporativa aí para um aprimoramento, né? Sim, sim. Até uma vez, cara, eu estava conversando com o próprio César Pierre e ele falou, cara, quantas vezes eu não quis que você viesse na Jaguar para poder ensinar os caras aqui também. Pois é, Pô, ia ser sensacional isso. Mas show tem, de cara, bola. tem o tempo todo. Fala um pouco para mim da missão da Sketch, agora com esse panorama que a gente pintou, né? Quem são os profissionais que trabalham com você, que te procuram, como que é o mercado, né? Qual que é o timeline da criação, né, no Sketch, né? Fala um pouco da missão da Sketch para treinar esses profissionais. Qual que é a sua visão, né? Qual que é a sua missão em cima desses profissionais? Tá, eu assim, quando eu comecei a ver, hoje eu vejo muito assim, eu passei por muita dificuldade, muito perrengue mesmo, quando eu fiz essa transição da Honda para GM. Eu tive que aprender do zero. Na faculdade eu desenhava bastante carro, eu gostava de desenhar. Mas quando eu fiz essa transição eu senti muita, mas muita dificuldade mesmo, cara. Assim, penei bastante. E até eu desenvolver o meu ciclo, demorou quase 10 anos para que eu atingisse o nível que eu tenho atualmente. Tá. Demorou esses 10 anos, 10, 12 anos. Então eu falei, cara, eu tenho uma técnica, eu tenho que passar isso para frente e a Sketch é o meu caminho. Então a Sketch ela tem como missão, não é ensinar a desenhar carros, é preparar o estudante para se tornar um designer automotivo. Então ele tem que ter em mente que a jornada dele vai além de pegar um dos meus cursos e falar, pô, agora eu sei desenhar carro. Saber desenhar carro no papel é fácil. O problema é depois quando você está dentro de uma montadora e aí você vê o ciclo que você tem que percorrer atrás daquilo. Exato. Até outro dia eu estava vendo um aluno meu, eu tenho alguns alunos que são mais novos, eles estão na faixa de 16 e 17 anos. E falou, poxa, tem algum vídeo, alguma coisa que mostra como é que funciona dentro de um estúdio de design? E eu mandei para ele vários vídeos assim, da Renault, da Porsche, enfim, vários. E ele tomou um baque. Ele falou, caraca, eu achava que a gente só ficava desenhando carro lá. Eu falei, não, vai muito além disso. Vai bem além. Cara, tem a parte do tape drawing, eu adorava botar tape no modelo, no clay, cara. A coisa mais deliciosa do mundo é mexer com clay, cara. E você vê o carro nascendo ali, cara. Aquilo é muito bom. É muito bom. Eu lembro... acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta. Cada montadora, né, tem uma particularidade, né, nesse ponto de aprender a fazer carro. Você fala, o pessoal pensa que você aprendeu uma vez, acabou, né? Você vai para qualquer montadora. E eu lembro, eu estou pensando aqui, eu não lembro quem que era o design chief da... Acho que ele saiu da Bentley e foi para Lamborghini. Eu não lembro quem que foi, eu não lembro o nome dele agora, a empresa. Mas quando ele chegou lá, tem um programa da Discovery que fala sobre isso, ele vai mostrando os supercarros, né? E no momento da Lamborghini, foi o programa inteiro sobre a Lamborghini, ele chega, tem um embaixador da marca, que ficou no lugar
do proprietário que faleceu. E quando o design chief chegou lá, ele perguntou assim, né, é você que vai fazer a casca do motor? Ele falou, não, eu vim fazer o design do carro, né? Eu falei, não, então, é o que eu tô falando, é a casca do motor. Aí o próprio designer fala, naquele momento eu entendi que eu podia fazer qualquer coisa que não interferisse no motor e na dinâmica do veículo. Então, assim, a preocupação de cada marca e de cada tipo de veículo, cada categoria, né? Então, o que você aprendeu hoje, você tem que estar sempre renovando, principalmente quando você muda de uma montadora para outra, né? Não foi o Raul Pires, não, meu chapa, foi outro. Estão colocando aí embaixo aí o nome do diretor de design, diretor de design não foi o Raul Pires, foi antes do Raul Pires. Acho que o Raul Pires entrou no lugar dele na Bentley. Quando ele saiu para a Lamborghini, o Raul Pires entrou na Bentley. Mas é isso aí. É o que você estava falando, aprimorar as técnicas e para cada marca, né? De acordo com cada... Hoje o que eu falo é assim, o Três Pilares do Render, ele está na sua versão 1.0 ainda. O Sketching automotivo, ele está indo na 2.0. Por quê? Porque do momento que eu criei aquele curso e hoje, eu aprendi mais coisas. E tem coisas que eu acho que eu preciso colocar naquele curso. Então agora ele está evoluindo para uma outra vertente. Na época eu estava muito mais focado em ensinar a construir o carro, mas sem fazer, cara, aquelas coisas malucas que todo mundo procura em tutorial no YouTube, de encher de linha de perspectiva, fazer o carro caber dentro de uma caixinha, botar aquela caralhada de elipse. Cara, assim... Eu vejo a galera botando isso, velho. Botar a elipse para fazer. Eu até ensino assim como uma proporção áurea do veículo, caso você não tenha um package. Mas assim, é mais fácil você pegar um package na revista, né? Na internet. Então, eu aconselho isso, porque a vida real é bem diferente, sabe? Quando você coloca as rodas na posição exata, do tamanho exato, muda tudo. Aí você fala, não, porque tem 3 rodas entre os eixos do carro. Velho, não tem. Tem mais ou menos, sabe? É aproximado. Ah, mas o overhang dianteiro é meia roda, o overhang traseiro é uma roda e meia. Tá, vamos botar isso para um sketch para ensinar a desenhar e pegar uma proporção. Pois é. Né? Mas depois você vai pegar o package, não leva isso como vida real e chegar na montadora e vai falar pro engenheiro, pô, mas você fez o carro, mas ele não tem 3 rodas entre os eixos. Não tem a altura. Outro dia até vi um cara falando disso sobre proporção áurea na Aston Martin, que tem um estúdio especializado em proporção áurea na Aston Martin, tudo bem. Não vou dizer que tem, não vou dizer que tenha, porque eu não pesquisei isso, mas tem que tomar muito cuidado com essas coisas e colocar que o designer define a proporção geral do carro. Geral em cima da escala áurea. Não. Então eu comecei a adotar uma linguagem que fica mais fácil dos estudantes entenderem que você precisa primeiro fechar a proporção do carro para depois colocar os elementos dentro dele. Então foi por esse caminho que eu segui. Tudo, né? Você estava falando aí de roda, por exemplo, a limitação técnica do veículo, né? Qualquer carro com tração traseira tem um overhang dianteiro mais curto, que você não tem a limitação do câmbio, você pode jogar a roda mais para frente, você fica com um carro mais alongado. É outra proporção para um veículo, às vezes, da mesma categoria, né? Você pega um Golf, uma série 1 e a distância entre eixos é maior, você tem uma proporção diferente no veículo, com praticamente o mesmo tamanho, né? E muitas vezes você desafiar o package é bacana, sabe? É um jogo de xadrez que você joga com a engenharia. Você fala, pô, vamos tentar fazer isso, compensar com aquilo, fazer umas coisas meio malucas mesmo, sabe? E acaba rolando umas coisas legais. Com moto mesmo, cara, com a CB300, tinha ideia de fazer que nem a Buell, colocar o escapamento embaixo do motor, só que a gente viu que colocando o motor mais alto, subir o centro de gravidade, não era a mesma coisa que uma Buell, porque a Buell ela tem o filtro, o tanque de ar, o tanque de combustível é o filtro de ar, não é o tanque de combustível na real. Então tinha uma série de coisas que a gente falou, velho, não vai rolar, mas era legal fazer esses estudos, entendeu? Tinha muita coisa bacana assim. Eu estava falando eu estava conversando com o Arthur na última live, né? Jogar o desafio, provocar, para ver qual que é o limite da montadora, qual que é o limite do estúdio para adequar tudo isso, né? Não adianta também você limitar o seu sketch, a sua ideia, ao que é o panorama nacional, os carros de entrada. Você tem que estar sempre testando o limite deles para criar algo novo, né?
dentro do mesmo. Sim, exatamente, exatamente. Agora, falando um pouco mais dessa questão do rendering também, muita gente acha que algumas coisas na montadora vão deixar de existir, tipo o clay vai deixar de existir, o rendering vai deixar de existir por causa do 3D e tudo mais. Cara, sempre tem essas discussões, né? Eu acho assim, são ferramentas, tem empresas que usam, tem empresas que não usam. Eu sei que a Lamborghini, por exemplo, às vezes parte de um sketch rápido e já vai direto para o 3D, fazer aquelas formas. A Ferrari não, ela tem uma filosofia diferente. Cara, eu vou dizer pela experiência que eu tive, por exemplo, com a WM Motors, da China. E eu trabalhei direto para o diretor de design da IDIADA lá em Xangai. Cara, ele chegava, ele já queria rendering finalizado na fase de ideation. Eu falando, não, pera, calma. Primeiro vamos fazer as propostas e depois a gente fecha. E fazer um rendering finalizado não é fácil, cara. Na época eu estava com um assistente aqui, o Rodrigo, que foi aluno meu, e ele sentiu qual que era a pegada, assim, de fazer 6 propostas, velho. 6 propostas de carro em 2 semanas são 18 renderings. Porque você tem que fazer vista lateral, 3/4 frontal e 3/4 traseiro. Então, tinha que malhar muito em cima daquilo. Tem que fazer muita coisa, né? Sim, porque eu acredito que o rendering digital é uma grande ferramenta, principalmente se você não tem o 3D para mostrar a ideia, para vender a ideia. Isso não acontece só na montadora. Cara, eu já tive alguns clientes que me procuraram nos últimos 2 anos pedindo para eu desenhar tênis, pedindo para eu desenhar lareiras, coisas assim completamente malucas, cara. Produtos diferentes mesmo. Para quê? Para poder vender aquela ideia para um investidor. Tá. Então eu tinha que fazer o desenho realista. Às vezes a pessoa não sabe desenhar, ela vinha com desenho super, assim, desenho de criança. Rústico, mesmo. Né? Rústico mesmo. E eu tinha que formalizar aquilo. Eu já tive que fazer picape também. Teve um cara que uma vez me pediu uma picape para uma startup, de uma picape elétrica. Desenvolvi para ele o design da picape, interior também. Ele tinha uma ideia full em cima daquilo. E cara, tem que ser realista o negócio. Exato. Mesmo da WM, com mais próximo da realidade que você faz, mais fácil de você vender Sim. o produto, de você passar a ideia, né? Sim, exatamente. Então, assim, eu bato nessa tecla para os meus alunos que é extremamente importante você saber tanto o sketching quanto o rendering. Hoje, cara, não tem jeito. Você tem que saber interior e exterior automotivo, você tem que saber fazer o teu sketch, você tem que ter habilidade com o rendering, tem que ter habilidade com o 3D e com o visualization também. Então, que aí já é o rendering em 3D. Porque existe uma etapa dentro da montadora em que a gente faz isso também. Eu vi isso muito de perto nos Estados Unidos, cara. Tinha que fazer sketch, depois fazia rendering, fazia imagem de clínica, fazia os modelos em escala. Aquele modelo em escala era escaneado. Aí, a partir daquele modelo em escala, gerava uma matemática. A gente renderizava no VRED e, por último, retocava no Photoshop para deixar, assim, a proposta realista. Caraca. E ainda tem um trabalho, depois você ainda ter colocado em 3D, você renderiza e joga para o Photoshop ainda para fazer Tem uma pós-produção. finalização. Tem uma pós-produção em cima disso. Não para no sketch inicial, né? Você continua o processo até o fim, né? Não para. Então, eu acho que você precisa fechar todo esse ciclo. É bem por aí. Acessórios também entram na mesma pegada. Né? Tudo acessórios, tudo às vezes, eu acho que, às vezes, dependendo do que você for fazer, cara, acessório é até pior, porque você já tem que mostrar ele. Às vezes você pega uma foto de um carro e tem que aplicar o acessório. E aí você tem que fazer aquilo realista também. Quando você vai fazer um facelift de um carro, é a mesma coisa, cara. Você já tem a luz, você já tem o background, você já tem tudo, e você tem o desafio de imitar aquela iluminação existente, né? Exatamente. Acontece isso muito com o facelift também. Você tem o carro pronto lá. E tem muito aluno a frente meu. e a traseira do carro a partir do que existe hoje, né? Usando a foto do que você tem hoje. Então, mesmo desafio. Achar o mesmo tom, a mesma iluminação, a mesma sombra, a mesma graduação. Exatamente. E hoje depois que eu coloquei os spots de luz aqui no estúdio, que eu comecei a gravar em produto com esses spots,
eu comecei a visualizar melhor através de alguns objetos que eu tenho aqui, como que a luz percorria, como que eu tenho que mostrar tal coisa. E, cara, é assim, é tudo muito teórico. Você sabendo toda essa parte teórica, flui fácil na hora de desenhar. E é uma coisa que muitas vezes o próprio estudante ele não tem esse background, entendeu? E não aprende em faculdade também. Hoje não tem faculdade no Brasil que ensina. O que mais falta para um estudante de design, qual que é o item que mais falta nele para ele interiorizar a ideia e conseguir, aliás, exteriorizar a ideia e conseguir transmitir isso no sketch? Qual que é o maior déficit que você encontra no mercado? Cara, eu acho que é muito a questão da maturidade, porque eles não têm essa vivência dentro da montadora. Eles só vão começar a ter maturidade para representar a forma a partir do momento que eles começarem a sentar do lado do modelador de alias e ver o drama que é o carro dele não sair do papel. O carro tomar proporção, o sketch tomar proporção, né? Exato. E a mesma coisa no Clay, entendeu? Tem algo que eles podem... Tem algo que eles podem praticar ou estudar para melhorar isso antes de... Podem. O próprio Alias, começar com Alias ou com Blender ou com Maya, já começa a dar essa noção espacial para ele. Hoje os softwares estão mais acessíveis e estão mais fáceis até mesmo de aprender, cara. Então, o próprio Blender, cara, para a molecada tá muito fácil. A molecada tá arrepiando com o Blender. Então isso ajuda muito a ter uma noção espacial. Hoje o auxiliaria mais seria a modelação poligonal. Porque o Blender é poligonal. Né? Isso. Eu acho que é poligonal, até mais do que o próprio Alias. O Art mandou uma pergunta aí, você está vendo lá na tela? Explica um pouco a diferença e o valor do render sketch para o automotive produto. Caralho, tu escreve direito. Cara, eu assim, da experiência que eu tive, eu não vejo muita diferença entre um e o outro. O automotivo, na verdade, você tem algumas complexidades em relação a você ter que mostrar o veículo em várias vistas, mostrar o mesmo carro em várias vistas. Isso, cara, para quem não tem experiência nenhuma, é terrível. Tipo, fala, beleza, fiz o carro, fiz a frente dele aqui. Agora, puta, quando você passa para a lateral, você não sabe direito como tem que representar a lateral e a traseira, como é que eu vou fazer o 3/4 traseiro, enfim. Cara, isso dá um certo nó na cabeça da galera quando começa. Produto, às vezes, é muito mais simples. Tipo, eu vou fazer um moedor de pimentas, cara, é um cilindro, né? A superfície dele é um cilindro. É simples. Eu vou fazer uma batedeira, cara, também é um produto menor, tal, mas é mais fácil de comunicar do que um carro. Tem menos detalhes. Nada se compara em acertar a proporção de um farol, né? Quando você desenha ele de front view, você coloca de side, ele vem para... tá totalmente, tá totalmente diferente. Totalmente diferente. Exatamente. O importante é a gente tentar mostrar para o pessoal, para quem está iniciando, quem é seguidor aí do seu canal, quem é seguidor da Sketch, que está treinando também, o pessoal que está seguindo o Surface Class, está aprendendo a modelar em algum software, né, alguma técnica, entender essa percepção, tanto a dificuldade de transmitir a ideia e receber a ideia. Né, nos próximos vídeos que eu vou fazer, eu vou colocar isso, a interpretação, a importância da interpretação do sketch, não só na linha, né? Todo mundo se preocupa com a linha, mas não com o rendering, com a sombra para dar volume para o veículo. Os profissionais que eu treinei ultimamente, eles são acostumados a desenhar com blueprints, então você tem a silhueta do carro, numa side view, você coloca lá no Icing ou no Alias, a side view, a front view e tenta acertar as linhas, mas esquece do volume, né, que é onde entra justamente o sketch e a importância disso. Então a mensagem aí que eu queria deixar para o pessoal era justamente entender esse volume, essa interpretação, rabiscando. Né? Às vezes a pessoa me pergunta assim, poxa, como que eu vou criar um volume? Cara, rabisca. Mas eu não sou designer. Rabisca, não tem problema. Cara, rabisca, cara, você vai entender o volume. Exatamente, faz uma sessão. Uma sessão. Tipo, o que eu ensino muito para os alunos, o que é? Você tem o veículo, quando você vai começar, você tem aquela mancha, você tem aquela silhueta cinza no papel.
pô, como é que eu vou sombrear isso aqui agora? Cara, às vezes você não sabe como mudar os volumes iniciais, o que que eu faço? Eu crio sombras teóricas. Uhum. Então, o que que eu faço? Eu faço uma sombra totalmente chapada, tipo, eu vou fazer o body side. Às vezes o aluno ele não tem aquela habilidade para criar aquele body side. Eu falo, meu, Aham. marca onde você quer exatamente a divisão da luz para a sombra. Aonde Uhum. que vai acontecer essa transição? A Ah, quebra, né? determinou aquela transição, determinou aquilo bem seco mesmo. Cara, depois você pega, dá um efeito blur, aquilo lá esfumaça e tá tudo certo. Exato. E Aí você se tem o você volume reparar, gerado. e se você reparar, é mais ou menos o que acontece numa superfície mesmo. Você tem uma superfície vertical Sim, até o ponto da teórica, onde você vai ter a transição sim, do fillet, que vai criar o blur que você comentou, né? Onde você vai sim. ter o Mas degradê tem da muitas sombra coisas que para a luz. sim, mas tem muitas coisas que os próprios estudantes eles não entendem. Às vezes a gente marca mais uma sombra em determinado ponto, justamente Uhum. porque naquele ponto a superfície ela é mais acentuada. Exato, É diferente de uma superfície que, meu, ela tem um raio gigantesco. Ali exato. você pode fazer uma transição suave de superfície e tá beleza, sabe? É uma cor Aham. bem mais tranquila. Agora, quando você tem uma transição mais forte, o que acontece? Você vai marcar uma linha de horizonte aqui e você tem a luz que está rebatendo do chão nessa superfície que está virada aqui. Isso. Então, aí começa a dar os nós. Você fala, pô, mas eu tenho luz em cima, eu tenho luz embaixo, eu tenho... Cara, o ambiente é isso, cara. É isso. Eu tenho essas duas luzes que estão uma de cada lado, mas eu tenho aquela luz lá no fundo que está E marcando outra, a minha cabeça aqui. outro exercício que eu dou para eles é pega uma foto, um sketch e começa a riscar todo o contorno das superfícies no carro. Como que você imagina que vai ser o seu carro em superfícies, né? Vai riscando, pega um sketch e vai riscando assim, eu quero uma superfície daqui até aqui, até aqui. Essa sombra vai ser representada por um fillet, né? E praticar isso, justamente para interpretar, Não, pra tem que saber o volume. praticar, tem que praticar. Às vezes é bom você pegar exercícios assim. Uma coisa que eu achava legal aqui quando o Arthur dava aula é que ele pegava um rendering, ele às vezes pegava uma silhueta só e, cara, fazia várias formas diferentes dentro daquela silhueta. Você falou, ó, começa com uma superfície básica no body side, não tem nada Uhum. aqui. Agora, se você adicionar uma luz aqui embaixo, o que acontece? Você está diminuindo o espaço do body side daquela parte cilíndrica, então você está ganhando um pouco mais de dinâmica no Uhum. carro. Agora, se eu colocar uma outra linha aqui em cima, olha o comportamento que dá. Aí, se você troca aquela linha por uma outra, sabe? Ao invés de você ter uma linha contínua, você tem uma linha mais curta. Ou você tem duas linhas, uma sobre cada caixa de roda. E aí vai. Exato. Aí começam os estudos. E tem que ir praticando, cara. Tem que ir experimentando. Vai, pô. É muito Tá. legal você também fazer exercícios de você amassar papel e ver como é que são as superfícies que se Como se formam, os comporta, reflexos e tudo né? mais. Exatamente. Como se comporta o papel na luz e na sombra, né? A prática que a gente fazia ou desenhando à mão ou fotografando. Coloca uma iluminação e observa, né? Põe a luz, a sombra e observa. Vai movendo os anteparos e observa, né? Ó, Quais são as... O Arthur já tá dando spoiler aqui. Falei, ainda é minha técnica, Lê. Eu sei que é sua técnica e veremos no render 2.0 da Sketch. Exatamente, versão 2.0 do Três Pilares do Rendering. Acho que vai ter um módulo do Arthur no Três Pilares do Render. Galera, aguarda aí porque a parceria tá voltando. Logo mais. Cara, estamos Mas chegando no isso tomou final, hein? proporção que a gente nunca imaginou que fosse tomar, velho. É assim, é muito legal. Eu agradeço pelos caminhos que a vida me colocou para chegar nesse momento aqui. Cada pedra, cada curva é um desafio novo e é uma oportunidade nova Sim, também, né? sim, Isso é muito legal. exatamente. Cara, estamos chegando no final aqui do nossa 1 hora aqui de live. Eu queria que você deixasse uma Certo. mensagem para o pessoal que está começando agora, tanto para os designers quanto modeladores. Qual que é a mensagem que você gostaria de deixar para eles? Cara, absorve o maior número de informação possível, mas saiba o que fazer com ela. E, cara, se dedicar. Se você tem aquele sonho mesmo, cara, se você quer se tornar designer automotivo, persegue. Uma hora você vai chutar para fora na trave, mas uma hora você marca gol. E é Foco. importante você ter ser mais multifuncional. Não fica focado só sketch, sketch, sketch. Cara, você tem que aprender o processo todo. Tem que entender de forma. Eu acho que hoje o que vai fazer o diferencial de um estudante quando ele entrar na montadora, se ele souber mexer com Alias, ou qualquer software 3D, ele já tem noção espacial. E isso hoje é o que vai fazer a diferença, entendeu? Independente de fazer diferença. interior, exterior, mas hoje o cara que entra tem que ter esse diferencial de ter a noção espacial
de traduzir a forma para o 3D. O próprio designer tem que ter isso. Foco na carreira, onde ele quer chegar, filtro nas informações que importam e espelhar em profissionais da área, né? Profissionais que já trabalharam, já tiveram essa experiência, né? Não simplesmente quem ensina por aí. Ensina por ensinar. Aprender com quem tem experiência, nós, e não com entusiasta, cara. O entusiasta não vai te levar a lugar nenhum. Vai te ensinar a desenhar carro, mas não vai te dar experiência dentro de estúdio. Maravilha. Trovati, obrigado, muito obrigado mesmo pela oportunidade de a gente bater esse papo, ensinar um pouquinho mais. Eu que agradeço. Poder propagar conhecimento para todos que estão seguindo a gente aí. Gente, muito obrigado a vocês que assistiram e acompanharam a gente. Acompanhem nossos canais, aí deixa o seu link do seu canal, é Sketchit. Como que eles vão buscar? Sketchit.br. É isso, Sketchit.br. Joia. E Surface Class, siga aqui no Instagram, siga no YouTube. Eu estou fazendo um compilado desses vídeos. Eu estou pedindo imagem para o pessoal Sketch, como a imagem é vertical, da live, eu vou colocar ao lado alguns sketches para ilustrar um pouco nossas conversas. Acompanhem lá, aqui no Instagram e lá no YouTube também. Obrigado, Trovati, um grande abraço a todos e até a próxima. Hein? Abração. Até mais. Agora é parar aqui, ó. Onde eu paro esse negócio? É encerrar. Tá escrito. No xizinho lá em cima. Tá escrito encerrar. E aí, curtiu o bate-papo? Pois é, muito conhecimento, né? E vai ter um vídeo para cada série. Você pode ver, foi tudo publicado já no Instagram, se você quer seguir lá, @MarceloPSpinetti no Instagram, e você vai ter mais novidades que eu estou sempre postando lá. No canal aqui, lembre-se, inscreva-se, clique no sininho, curta no joinha lá o vídeo para ajudar a propagar os nossos vídeos, aumentar a nossa audiência. Deixe seu comentário e assim a gente consegue melhorar todo o nosso conteúdo, as nossas publicações para transformar a vida de mais pessoas, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e continue seguindo o nosso canal.